lembrando que ela é que faz a diferença na nossa vida. É um assunto hoje interessante que Jesus falou da bem-aventurança na perseguição. E é estranho que ele fale isso, porque é meio difícil, sentir alegria. A palavra bem-aventurança ou bem-aventurado significa feliz, E é estranho que Jesus tenha falado que podemos ser felizes, na perseguição. E a primeira vez que leio esse sermão, que é um sermão da montanha, foi o primeiro grande sermão que Jesus fez, e eu achei estranho, dele ter falado dessa forma. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, nós encontramos essas palavras. Não vou ler o versículo inteiro, mas capítulo 10, o capítulo 5 de Mateus, versículo 10, diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nota bem, por causa da justiça. A pergunta que nós fazemos é: que justiça é essa? De que refere o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da justiça divina. Lembra que o próprio Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Às vezes nós só lembramos da primeira parte, buscar o reino de Deus, mas nós não lembramos da justiça dele. E a justiça divina, ela existe, como o amor dele também existe, e ambos andam juntos, não há atrito. Jesus salvou o mundo pela misericórdia dele. Lembra que o Jeremias disse, que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, E as suas misericórdias não têm fim. Isso está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus justo. E a Bíblia fala que essas qualidades são inalienáveis dele. Ele não abre mão de nenhuma dessas qualidades. E se você abrir o livro de Salmos, várias partes dos Salmos, eu poderia abrir algumas passagens, mas não dá tempo, E você vai ver como é que o salmista fala muito da justiça de Deus. A justiça dele é boa, a justiça divina é correta, e ela realmente é que deixa o homem no caminho certo. E se o homem deixar de praticá-la, então ele se torna pior. Sempre falamos que quando o homem ouve o Evangelho, ou ele se torna melhor, ou ele se torna pior. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ela nunca, jamais será a mesma. Não tem como ficar em cima do muro, e ficar assim, de uma maneira que não me afetou em nada. O político tem muito disso, Ele fica em cima do muro, e a hora que for conveniente para ele, ou ele pula do lado direito, ou ele pula do lado esquerdo. Jesus, com Nicodemos, ele disse: é necessário
não é uma coisa alternativa. Quando Nicodemos foi buscar esclarecimento, lembra que Nicodemos era um teólogo, era um mestre de religião, conhecia, as leis, e ele era doutor na lei, porque o próprio Jesus disse: tu és mestre em Israel. Então ele era afamado entre o povo de Israel, conhecido, e ele foi de noite ter com Jesus e perguntou a respeito da sua salvação. Prova que a religião não salva, porque se a religião fosse um meio de salvação, Nicodemos não ia ter a noite com Jesus Cristo. E aí Jesus falou com palavras simples a respeito do nascimento, novo nascimento. Não observância da lei, mas um novo nascimento. Começar do zero, zerar a vida que até então ele vinha vivendo, e ele começar como se tivesse sido concebido de novo. É isso que a Bíblia fala. Nicodemos aceitou a palavra, creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele não andou com Jesus porque ele tinha muito o que perder. Era, afinal de contas, um homem famoso, mas era um homem convertido. Eu lembro que eu aceitei o Evangelho, mas eu tinha muito ainda da religião antiga e pensava em voltar para lá, mas não senti coragem para isso. Eu sabia que o meu lugar não era lá e não ia dar em nada, ou ia ficar pior. E também não estaria de acordo com a justiça de Deus. Então Nicodemos, ele não seguiu à risca a justiça divina, porque ele continuou sendo um doutor da lei. Lembra que o Mateus era um publicano, era um homem instruído, cobrador de impostos, era um homem requintado de posses, e também ele era um homem cheio de conhecimento, porque não era qualquer um que podia ser cobrador de impostos, fiscal de renda naquela época, para um governo mundial. E quando Jesus encontrou com Mateus lá no escritório dele, Jesus fez um convite. Eu creio que Jesus fez vários convites para várias pessoas. Ele fez o convite para um rico, e o rico falou: mas eu tenho que, sim, vende tudo que você tem, distribua aos pobres. Bill Gates está fazendo isso, é claro que não vai ficar pobre. E não era isso que Jesus queria. O homem mais rico do mundo, ele já separou bilhões de dólares para separar para pesquisa científica, para deixar para o hospital, ciência médica. Era isso que Jesus queria daquele jovem rico. Então distribua, faz filantropia e vem e segue-me. Ele não ia morrer de fome. O Barnabé, o homem justo, ele vendeu uma boa parte do seu patrimônio e entregou aos pés dos apóstolos e falou: olha, isso aqui é para ajudar os pobres. E ele não ficou pobre, o Barnabé, então o próprio Nicodemos, ele continuou ainda na corte dos fariseus, creu em Jesus Cristo, defendeu Jesus Cristo lá numa discussão entre os fariseus, para pegar Jesus. Até ele disse: mas é justo condenar alguém sem primeiro interrogá-lo, levar ao tribunal e fazer
né, aquela interrogação de praxe. E aí até ele foi acusado de ser um dos tais, né? Você também é um deles. Mas Nicodemos não abandonou. Medo de perseguição. Os pais do cego diz que não falaram muito com as autoridades religiosas em respeito ao filho. Sabemos que ele nasceu cego, mas como ele vê, nós não sabemos, né? E logo tiraram o corpo fora, foram embora, e a Bíblia é bem clara porque tinham medo dos fariseus, tinham medo da classe religiosa, tinham medo de sofrer. Jesus está dizendo aqui, ó, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem-aventurado. A perseguição, ela causa um efeito de fidelidade ao Senhor. Paulo, ele disse para Timóteo que todos aqueles que querem ser fiéis a Jesus Cristo hão de passar por aflição ou por perseguição. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, fala isso daí, né? E é importante, irmãos, né, que sejamos fiéis a Cristo mesmo no meio do vendaval, né, no meio das perseguições. O João Batista não sentiu intimidado, ele não sentiu intimidado, pregou a palavra. Lembra que ele foi o precursor de Jesus Cristo, veio para preparar o caminho, né, para derrubar as matas, né, para tirar os obstáculos, né, e preparar um povo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que todos os apóstolos, com exceção de Judas, né, que não era convertido, mas o próprio Judas, apesar de não ser convertido, ele foi batizado por João Batista. E ele preparou 12 homens. Judas caiu fora, mas Matias, que tinha seguido o João também, sido batizado por ele, né, entrou no lugar de Judas. E assim o trabalho continuou. Não teve medo. João falou: bom, o Herodes é o supremo governador dessa região, eu vou falar para ele a verdade, doa, né, ou não, queira ou não, eu vou dizer para ele que não é lícito ele ter roubado a mulher do irmão dele, que era governador de outra área da Palestina. Havia regiões lá governadas, e tudo por estrangeiros, não era o próprio judeu, né? Eles perderam esse privilégio. Foi o tempo dos gentios que entrou lá com a Babilônia, o Império Babilônico. Lá começou o tempo dos gentios, passando pela Média, pela Pérsia, Israel sendo perseguido constantemente por todos esses países. Veio a Grécia, também foi perseguido. Depois veio Roma. Jesus nasceu em pleno Império Romano, João também. A perseguição continuou, o próprio povo não tinha um governo, né, que eles pudessem colocar lá, era colocado pelo próprio César. E o próprio João falou: bom, eu vou arriscar minha cabeça. Ele sabia do perigo que ele ia passar, mas eu vou ter que falar a verdade. Ele, não sei se ele ouviu essa pronúncia de Jesus Cristo aqui: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. É bem provável que João não ouviu, porque Jesus pregava numa região e João em outra, esporadicamente se encontravam,
eram primos, né? Apesar de ter uns negócios aí meio esquisito, mas eu aceito porque eu já estudei. João era levita e Jesus, primo de João, era da tribo de Judá. É interessante, né? Lá estava as duas dispensações se fundindo. João, no período da transição, levita. Jesus, que ia iniciar uma nova dispensação da tribo de Judá. Você fala, mas como é que é isso? Bom, outra ocasião a gente trata desse assunto, né? Mas é legítimo, pode acontecer isso, até hoje pode acontecer isso, entendeu? Arão era levita e casou com Eliseba. É o único lugar que eu achei esse nome e não tem mais Eliseba na Bíblia. É a mulher de Arão. E essa Eliseba era da tribo de Judá. O avô dela também chamava Arão. E ela casou com Arão, levita, irmão de Moisés. Os filhos que nasceram dela através de Arão eram levitas, os quatro. Dois morreram, porque não foram fiéis ao Senhor. Entendeu? Mas Itamar e Eleazar sobreviveram, ficaram no lugar dos dois. E eram considerados levitas, por quê? Porque o sangue do homem é que prevalecia. E João falou, bom, eu vou falar, ele falou para o próprio Herodes. Herodes tinha medo de João, tinha receio. Esse homem não era um homem bom, era um homem mau. Esse governador lá daquela região, ele era terrível. Ele já tinha praticado muitas coisas erradas, matado gente. E João falou, eu sei mais ou menos o que eu vou pôr a minha vida em risco, mas eu vou falar. E ele falou. Herodes mesmo não se importou, não ia modificar mesmo, ele ia continuar com a sua vida de adultério, né? E ele ia dar de ombro, ele está falando porque é profeta. E a Bíblia diz que ele tinha um certo temor de João, mas aí tinha entrado a sua cunhada, a esposa. Ele roubou a sua cunhada de Filipe, né? E ela não gostou e ela armou uma arapuca para João Batista, e nós sabemos a história, que ele foi morto, né? Veio o carrasco e com uma só lançada, eu creio, né? Que era bem afiado e pesado, tinha que pegar com ambas as mãos e tinha que fazer de um só golpe, e a cabeça separava do corpo, e ele foi morto assim. Melhor assim, porque quase ele não sofreu, mas ele se sentiu feliz lá na cadeia de ter feito algo que deveria fazer. Estou sofrendo, nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá na cadeia. Estou sofrendo aqui na prisão, mas pelo menos eu fui justo de falar para aquele rei que ele não deveria tomar ou cometer adultério, né, com a sua cunhada. Aí, e o próprio João Batista foi morto, né, mas ele foi fiel. Há muitos outros exemplos. Podemos falar de Estevão, né, que pregou a palavra ali em Jerusalém, e uma multidão enraivecida chegava até
né, ranger os dentes, esfregar os dentes um no outro de raiva, e pegaram pedras e atiraram em Estevão. Estevão morreu. Tiago, irmão de João, não o Batista, mas o do João apóstolo, foi o primeiro apóstolo, esse Tiago, a morrer. O irmão dele foi o último. Engraçado, né? É uma curiosidade. Ambos os irmãos, Tiago, o mais velho, era mais velho do que João, filho de Boanerges. Provavelmente a mãe se chamava Salomé, pelas evidências que nós achamos na Bíblia. A mãe era Salomé. Aparentemente, essa Salomé era prima de Maria. E é interessante que esse homem, apóstolo de Jesus Cristo, foi o primeiro a ser morto pela espada de Herodes. Por quê? Porque ele pregou a palavra. Foi perseguido, mas resistiu, e ele perdeu a cabeça e foi sepultado. A Bíblia também fala de Pedro, que foi perseguido, foi preso e seria morto, humanamente falando, né? Humanamente falando, que Jesus deu a entender que ele não seria morto jovem, ele ia ficar velho, e como todo velho, a maioria dos velhos, ele depois não ia ter decisão própria, ia ficar na casa de alguém, alguém ia decidir, apesar do velho não gostar disso. Tem uma ocasião que tem que ficar, eu não. Alguém tem que assumir o seu parente, né, aquele velho ou aquela velha, e Jesus falou isso de Pedro. Falou que Pedro ia passar por essa situação. Então ele passou. Mas ele foi perseguido, preso, amarrado, algemado com correntes, ficou lá, e aí ele passou por um sono. Daqui a pouco, quando ele abriu os olhos, tinha alguém lá com ele, e ele pensou, bom, estou dormindo, acho que, né, fazia assim, né, mas será, acho que esfregava o olho, será que eu estou vendo mesmo? De repente as correntes, né, dos braços automaticamente caíram, dos pés caíram, e aquele alguém misterioso falou: pega a tua capa e vem e me segue. Passou pela primeira porta, a porta era como se tivesse controle remoto naquela época, abriu automaticamente todas as portas, e de repente ele estava lá na rua, e ele falou: não, mas não é sonho não, isso é real mesmo. E aí ele falou: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar das mãos das autoridades. E foi quando ele chegou lá naquele salãozinho onde a igreja reunia, e a igreja estava orando para que guardasse ele. Uma menina chamada Rod falou: olha, alguém bateu na porta, e ela perguntou quem é, porque estava com a porta fechada, com medo das autoridades, e ela reconheceu a voz de Pedro: sou eu, abre a porta. E ao invés de abrir a porta, ela correu lá para o fundo: olha, é Pedro, é Pedro, é Pedro, Pedro. Não deveria abrir a porta, mas ficou emocionada. E aí o que acontece? Alguém lá falou: não, é o anjo dele. Você tem um anjo, eu também tenho. É o anjo dele. Não é ele não, ele está lá na cadeia. Ele está acorrentado, ele está preso.
não tem como, tem guardas, tem 16 guardas lá fazendo turnos, estão lá prendendo ele. Como é que ele vai escapar? Mas por que ele está fazendo oração então? E aí Pedro insistiu, batendo na porta, e alguém criou coragem, foi lá, abriu, para surpresa desse alguém, ó Pedro lá. Ele estava orando para isso. A oração tem eficácia. E Pedro falou tudo o que aconteceu e sentiu-se alegre de ter sido perseguido e ainda sido salvo da perseguição, da perseguição que as autoridades estavam fazendo para ele. Então tem muitas histórias, irmãos, que ninguém ficou assim aborrecido. Paulo não ficou aborrecido quando ele foi perseguido. Por várias ocasiões ele foi perseguido na Ásia, na Europa. Ele sofreu várias perseguições, nunca ele reclamou. Igrejas perseguiam a ele, falsos pregadores perseguiam a ele. Ele uma vez foi apedrejado lá em Icônio, e ele tido como morto, e a Bíblia diz que os discípulos, os companheiros dele, reuniram já para pegar o corpo e levar para o cemitério ou para uma cova, e de repente Paulo abriu os olhos e eles falaram: mas está vivo? Como é que está vivo? E Paulo, ao invés de fugir, vamos dar no pé porque eles vão pegar mais pedra. Não, ele voltou para dentro da cidade e ainda conversou com alguns irmãos, e depois ele saiu para ir para outra região pregar o Evangelho. Nunca reclamou disso. Por quê? Porque a perseguição, conforme Paulo diz em Coríntios, produz para nós um eterno peso de glória. Nós vamos receber a recompensa não agora. A única coisa que pode acontecer conosco, disse Jesus, é sermos mortos. Mas quando a gente for morto, devido a uma perseguição, devido a um insano fanático que porventura tira a nossa vida, como aqueles tiraram de Estevão, e também do próprio Herodes, do próprio Tiago e de João Batista, o que aconteceu com esses irmãos? Foram para o céu. Aí estão livres. Então a perseguição é algo que podemos encontrar várias passagens da Bíblia, como por exemplo, que a Bíblia fala que esse mundo pertence a quem? Pertence não a gente que nos é simpática, mas a pessoas que realmente nos odeiam. O apóstolo Pedro, ele disse que nós somos peregrinos, na sua segunda carta ele disse assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Note bem, peregrinos e forasteiros. Esse mundo que vivemos não é nosso. O inimigo disse para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, lança desse topo do templo, faz favor, se joga lá.
E ele citou a Bíblia para Jesus. O inimigo, ele pode citar a Bíblia. Ele citou o Salmo 91. Conhece a Bíblia o próprio inimigo. E Jesus também chamou esse mundo que está nas mãos do próprio inimigo. Jesus, olha, nós não devemos estranhar dos governos mundiais, das autoridades mundiais, dos prefeitos, dos governos. Devemos orar sim por eles, devemos colocar na nossa lista de oração, e é a nossa obrigação orar por todos eles. Mas lembra-se que eles são simplesmente um fantoche. Note bem, são bonecos nas mãos do próprio adversário. O inimigo manda no Brasil, manda nos Estados Unidos, manda na Rússia, na China, manda em qualquer lugar desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Quando na tentação ele falou para Jesus: olha, você está vendo essa glória, você está vendo essa beleza. Mostrou mais do que Jesus podia ver com os seus olhos naturais. Num relance, diz o texto bíblico, num relance mostrou toda a glória do mundo. Algo que não podia ver com seus olhos naturais, ele viu a beleza desse mundo, e ele falou: tudo isso daí é teu porque é meu, entendeu? E eu posso dar para você, porque a mim me foi dado, e eu posso oferecer para quem eu quero. Interessante, uma grande verdade que o maior mentiroso do universo diz. Olha o paradoxo aí, viu, Murilo? Uma grande verdade que o pior mentiroso do universo disse. Ele estava falando a verdade. Quem é que entregou a terra para o diabo? Lembra que o diabo, ele é realmente quem manda na terra. E ele falou isso e Jesus não contradisse. Jesus não disse assim: olha, você está enganado, essa terra aqui é de Deus. Não, Jesus deixou assim porque Jesus estava dizendo que ele estava falando a verdade. Por conveniência, mas estava falando a verdade. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você manda na terra agora, mas eu sou o teu Deus. E você está tentando a mim, está tentando o teu Deus. E aí a Bíblia diz que o inimigo deixou, que sabia também que Jesus é Deus. Então essa terra, o João disse na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está, todo mundo, veja bem, 1 João capítulo 5, versículo 19, né, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está ou jaz no maligno. Não está falando que uma parte do mundo, está falando que todo o mundo, todo o planeta, entendeu? Mas lembra que você é de Deus e que você está nesse mundo. Nesse mundo que é do inimigo. Como disse Pedro, somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Né? Muita gente olha, eu passo perto de uma pessoa, a pessoa parece que olha com ódio para mim. Olha assim,
vê algo em mim e eu sei que eu não tenho a cara bonita mesmo, né? Mas não é a cara feia minha que está incomodando, é algo sobrenatural. Você, meu irmão, minha irmã, também pode ter essa experiência. Parece que o Divanil disse algo semelhante assim um dia desse, eu lembro. Eu falei, bom, não estou sozinho não. O mundo nos odeia. Capítulo 15 de João, nós não vamos lá, mas capítulo 15 de João, Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. É uma perseguição, mesmo velada, de uma maneira quase que imperceptível, mas é uma perseguição. Só pelo fato de você ser um crente em Jesus Cristo. E a nossa alegria é que Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não se sinta incomodado com a perseguição. De vez em quando alguém vem falar para mim, irmão, mas como eu... Oh, não, esquenta a cara, deixa isso daí para lá. Se sinta alegre. É prova que é filho de Deus. O próprio Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. E é isso mesmo. E ainda, Jesus disse que nós temos que lidar aqui nesse mundo com pessoas que são filhas do diabo. Não deve esquecer que a maior parte da população terrestre, nós estamos em número dos 7 bilhões e 800 milhões, mais ou menos, de pessoas no mundo. Amanhã vai ser um pouco mais, depois de amanhã vai ser um pouco mais, não vai demorar muito, chega no 8 bilhões de pessoas, essa terra. Qual é a porcentagem dessas pessoas que creem em Jesus Cristo? Muito pouco. Muito pouco. Uma coisa mínima. Jesus disse que é a porta larga e o caminho estreito. São poucos os que andam pelo caminho estreito, mas muitos que entram pela porta larga e também pelo caminho largo, né? Então o mundo é feito, a maioria, 90%, creio eu creio que dá 90% de pessoas que realmente não creem em Jesus Cristo. 90%. Já pensou? Não é muito a quantidade de pessoas convertidas, não. Não é muito, não. Então veja bem, Jesus disse para aqueles que eram oponentes a ele, ele disse, vós tendes por pai ao diabo. Isso ele falou, ele não fez rodeio, não. Vocês dizem ser filhos de Abraão, vocês, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, isso é um assassino, ele não é só maldoso, mas ele é um assassino desde o princípio. O que o diabo vem fazendo desde o princípio é matar. É matar. A especialidade do diabo é matar. É tirar vida.
e vidas. Ele não mata somente os crentes, ele mata também aqueles que estão na iminência de conhecer a verdade. Ele mata tudo, porque ele foi homicida desde o princípio, disse Jesus Cristo, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ele é um grande mentiroso. Ele é o pai da mentira e é assassino. É quando eu pego o noticiário de alguém que foi morto, eu falo, o diabo está aí. Quem usou a pessoa, quem usou uma arma, uma faca, né, usando uma pessoa para manusear uma arma, uma faca, uma metralhadora, um fuzil, um carro-tanque, né, um tanque de guerra, qualquer artefato destruidor, lembra que atrás disso tem um assassino. O índio que pega a flecha, põe no arco e solta e atinge o peito de alguém, quem é que manuseou aquela pessoa? Foi o próprio diabo. Ele é um assassino. Jesus diz aqui que ele é um homicida. E é no mundo que ele governa que estamos vivendo. Temos que lidar com a maior parte da população da terra, com pessoas que têm a índole do seu pai, que é o diabo. Jesus disse aqui agora mesmo, acabamos de ler agora. Vocês querem satisfazer a vontade, vocês têm a natureza dele. Vocês agem como ele age, pois tem a mesma natureza. Quando o rico foi para o inferno, é porque ele não aceitou o evangelho. Viveu a vida inteira seguindo o seu pai espiritual, mas o pai assassino, o pai mentiroso que Jesus está falando aqui. É nesse mundo que vivemos. João disse, somos de Deus. Veja a diferença, por um lado somos de Deus, mas estamos num mundo que permanece no maligno. Não tem alternativa. E o que você vai esperar? Um bom tratamento desse mundo? Não. Temos que esperar o pior. Jesus disse também, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições devido perseguição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Em 2 Timóteo, Paulo disse, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você quer viver piedosamente, fiel ao seu Salvador, então lembra, você vai ter que passar por perseguição de qualquer natureza. Sabe por quê? Porque o mundo não suporta nós.
lá em Éfeso, né? Lá em Atenas, realmente, alguém lá disse a respeito de Paulo e de Silas e de Timóteo, disse para a própria cidade: aqueles que têm causado transtorno no mundo chegaram aqui, vamos eliminá-los. Tem perturbado a paz do mundo. Perturbado com o quê? Eles têm pregado o Evangelho. Pessoas têm deixado o espiritismo, a feitiçaria, os deuses falsos, a religião falsa. Tem dado prejuízo para muita gente. Entendeu? Lembra lá em Éfeso, capítulo 19, o Demétrio, né, ele era o chefe daqueles que faziam casinhas para guardar a imagem da Diana, da deusa Diana. Quando Paulo pregou o evangelho lá, imediatamente ele viu uma perseguição, né? Depois ele falou aos coríntios que ele e os seus companheiros chegaram a desesperar da própria vida. Ele falou: olha, nós não vamos sair vivos daqui. Nós não vamos sair vivos daqui. A perseguição foi tal, né, que ele chegou a desesperar. Agora é o fim, agora é o fim. Mas não morreu, não. Já prestes a morrer, ele e os seus companheiros, um milagre aconteceu, Deus tirou eles de lá e continuaram por muitos anos pregando a palavra ainda. Mas tinha que fugir de lá. É a igreja que está lá no livro de Apocalipse. Foi organizada pelo apóstolo Paulo. Passou 2 vezes nessa igreja. Foi o lugar que ele mais sofreu. O lugar que ele mais ficou, que a Bíblia dá notícia, pregando por mais tempo, foi 3 anos. Ele pregou naquela cidade. Pregou 1 ano, depois alguém que era dono de uma escola falou para ele: você não quer usar a minha escola para pregar? Ele falou: eu aceito. E aí na escola ele pregou mais 2 anos. E lá em Atos capítulo 20 ele disse para os pastores: olha, por 3 anos, dia e noite, eu vos admoestei, falando aquilo que é verdade. E vocês sabem o que eu passei, mas eu estou livre do sangue, porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz para vocês. Se vocês caírem, a culpa é de vocês. Se vocês desviarem da verdade, a culpa é de vocês, não é minha, disse Paulo. Estou livre. E é por isso que ele deu a última recomendação. A última vez que ele viu os efésios, né, e houve um pranto, não viu a igreja inteira, mas sempre viu os pastores de lá, que eram vários. E aí ali, né, houve um choreiro, né, uma choradeira por parte de Paulo e a sua equipe, por parte daqueles irmãos efésios. E aí nunca mais viram nessa vida. Creio que se encontraram lá no céu, né? Morreram, estão lá no céu. Mas Paulo falou: a perseguição aqui foi terrível. E a mesma coisa ele falou aos coríntios. Lá na Ásia, quando ele falou Ásia, ele está se referindo justamente aos maus dias que ele passou lá em Éfeso. Lembra que Éfeso encontrava na Ásia Menor, né? Hoje está lá na Turquia.
que a Turquia, essas guerras mudam o mapa do mundo, né? Vai mudando o mapa do mundo, certo? Paraguai, uma parte do Mato Grosso era do Paraguai. O Brasil chegou lá e tomou, agora é nosso. Mudou o mapa. Antes era do Paraguai, agora é do Brasil. Já há muito tempo. E assim vem sendo. Então, a perseguição vai continuar, meus irmãos. E a última coisa que eu gostaria de ler aqui, ainda se encontra em Pedro, na primeira carta dele. Veja o que ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Um dia vamos ficar livres. Paulo chamou de momentânea tribulação. Momentânea. Lembro de Estevão, foi momentânea tribulação. Não demorou nem um dia, já morreu. Foi rápido. Tiago também foi morto de uma maneira inescrupulosa por um sádico que só queria ver, vou experimentar matar esse apóstolo aí, se o povo não se revoltar, então aí eu matou o apóstolo Pedro. E se não importar, eu vou acabar com esses apóstolos e acabar com essa igreja. Mas Deus não deixou, porque eles morreram e a igreja continuou. E conforme a gente tem feito os estudos da apostila, a igreja vai continuar até a volta de Jesus Cristo. Vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação, ela vai atravessar, porque Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. O século vai terminar só depois da grande tribulação. E se Jesus disse que vai estar conosco até a consumação do século, então a igreja vai passar pela tribulação. E aí cessa, as perseguições. Que Deus possa nos abençoar. Irmão Murilo, faça favor.